Gente, seguindo por aqui, vamos de entrevista. Agora a gente vai falar de saúde e de uma data super importante. Receber um diagnóstico de câncer ainda assusta, né? Gera dúvidas, muitas incertezas, mas informação, cuidado e acolhimento fazem toda a diferença nesse caminho. Hoje é o Dia Mundial do Câncer e a nossa conversa é sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamentos e principalmente, pessoal, sobre esperança. Por isso aqui comigo, o médico oncologista, o Dr. Fernando Barbieri. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Doutor, quando a gente fala palavra câncer, né, assusta demais, câncer. Câncer, o que é o câncer? Porque quando a gente ouve, fulano está com câncer, aí a primeira pergunta que vem, câncer aonde? Câncer é o quê? É uma doença geral ou vários tipos? É câncer? Conta mais pra gente. É um pouco complicado, mas como você bem falou, o câncer, para ser chamado de câncer, ele tem uma qualidade em comum, que é um número de células perdeu a capacidade de sofrer morte. Elas vão crescer indefinidamente até que alguém ou algo resolva agir, né? Por exemplo, o câncer de pulmão. Não é só o câncer de pulmão, tem células diferentes no pulmão. Tem um câncer de pulmão que a gente vai tratar com quimio e rádio e tem outro que a gente vai tratar primariamente com cirurgia. Então, dentro do mesmo órgão, às vezes, tem doenças completamente distintas. Isso a gente, né, removendo o DNA de cada pessoa que tem os seus comportamentos específicos, né? Mas nem todo nódulo, nem toda. Tem uma massa em tal lugar, vai ser câncer, por exemplo, doutor. Não, tumorações podem Isso. ser benignas, que elas podem crescer, mas não podem se espalhar. E as malignas, que elas podem crescer, invadir órgãos vizinhos e sair pela corrente sanguínea ou linfática para outros locais. Também quando a gente fala em câncer, muito fala-se em fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, doutor? Bom, fatores de risco vai desde uma dieta inadequada, como hábitos que a pessoa se inflige, né? Álcool, tabaco de qualquer espécie, cigarro, charuto, vape, né? Até fatores nutricionais, aquela mulher que menstrua muito cedo, tem a menopausa muito tardia, fica muito tempo exposta ao hormônio, a, a falta de atividade física, o exercício físico é capaz de reduzir cerca de 40% uma prática excessiva de tomar sol, né? O sol ele é benéfico, ele produz vitamina D naturalmente, só que se você for em horários de pico, você pode vir a ter lesões cancerígenas em decorrência dos raios ultravioleta. E agentes que você, às vezes, a gente chama de ocupacionais. Então, paciente que trabalhou muito tempo com solvente de tinta, paciente que trabalha com agrotóxico, esses são fatores de risco que determinadas populações vão ter. Aí a gente sempre fala também, lembra, em relação ao diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo for diagnosticado esse câncer, as chances de cura são maiores, né? Ajuda também em relação ao tratamento, é isso mesmo, doutor? Sim, a gente tem que imaginar que a gente vai enfrentar uma guerra. Então, quanto menos soldados a gente precisar eliminar, melhor, né? Os números dizem por si só. 90% dos casos de câncer de mama no estágio 1, ou seja, aquele que é limitado, que tem menos de 2 centímetros, vão curar. Ao passo que apenas 15% das mulheres que têm estágio 4, aquela doença que saiu do lugar, foi para outro lugar, vão estar vivas em 5 anos. Então, a diferença é nítida e a matemática ela é uma verdade, né, que não se combate, ela está ali. Uhum. E quais são, assim, sintomas que no dia a dia nós, né, as pessoas elas acabam ignorando, deixando passar batido, assim, doutor, mas que já é um sinalzinho de alerta? A gente tem uma coisa única, né, indispensável para a gente sobreviver, que é o nosso corpo, aqui, nossa carapaça. Então, começamos olhando pela nossa pele. Qualquer sinal, qualquer ulceração, qualquer mancha, vá ao médico, né? Uma febre de origem indeterminada, que dure por mais de 2 semanas, sangramento de qualquer espécie, né? Às vezes na tosse, às vezes sangramento via vaginal, anal ou na urina. Um emagrecimento, é muito difícil a gente emagrecer, e quando vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. Então, aquela pessoa que emagreceu não acha que é algum sinal, né, maravilhoso que aconteceu. Não, vá procurar o médico, que isso é importante. E principalmente também lembrar de ínguas, né, pelo corpo.
ínguas no pescoço, ínguas na axila e na virilha devem chamar atenção para a gente procurar o médico. Então, esses são os sinais básicos assim de alerta que devem chamar atenção para a gente não bobear. Isso, e daí a partir desses sinais é feito um diagnóstico e se houver algum tipo de câncer, inicia-se o tratamento. Quando a gente fala de tratamento, doutor Fernando, as pessoas já associam a algo, sofrência absoluta, algo muito ruim, tenebroso de se falar, de se ver, de se viver. Hoje, graças a Deus, a medicina, né, evoluiu bastante também para a oncologia, é isso? É isso. A cancerofobia começa quando a gente acha um nódulo no pescoço, né? Mas, para já tranquilizar, 80% das vezes não vai ser câncer. Isso tem que chamar atenção para ir ao médico. E a palavra câncer ficou muito atrelada a dano. Claro que com certeza traz assim, primeiro que a gente rompe a sensação de imortalidade, né? Quando você fala, bah, eu tô com câncer, significa que talvez eu vá morrer. Todos nós vamos, né? Mas a coisa melhorou demais. Então, ao passo que em 1910 tinham cirurgias de mama, por exemplo, que se retirava o braço, inclusive. Nossa. Hoje em dia é impossível isso acontecer e as pessoas que chegam até mim, nenhuma vai sair com uma mastectomia. Ela vai sair já com uma prótese na mama. Então, assim, isso é uma mudança radical, não só no estilo de tratamento, como no estilo de vida. Como a gente melhorou muito as quimioterapias, imunoterapia, terapia-alvo, a gente já faz cirurgias menores ou, às vezes, pensando em fins já estéticos, porque a gente sabe que essa paciente vai viver muito ainda. É isso aí, a autoestima, né, das mulheres em relação ao câncer de mama e tudo mais, e que bom que houve essa evolução. Doutor, para a gente arrematar, fechar com chave de ouro, prevenção. Prevenção é muito importante também. Quais são os hábitos que nós devemos ter no nosso dia a dia para prevenção em relação ao câncer? Relembrar, evitar fatores de risco, tabaco, álcool, controlar o peso e uma dieta saudável. Evitar exposições solares excessivas, né? Principalmente também na questão pessoal. Às vezes a gente está muito bombardeado de coisas ruins na televisão, então ver coisas mais leves, né? Fazer, às vezes, passeios, né? Se divertir muito mais do que ficar preocupado. A preocupação também traz vícios para a gente, né? E lembrar dos exames de rastreamento. Então, do colo do útero, a partir dos 25 anos, hoje em dia tem o teste molecular, dá para fazer a pesquisa no sangue, mas dá para fazer o Papa Nicolau também. Mulheres, a partir dos 40 anos, mamografia, qualquer sexo, poder fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e para o câncer cólon retal, e os pacientes que fumam, fazer tomografia a partir dos 50 anos, aí é uma vez por ano. Mas o principal é você ficar atento a qualquer mudança no seu corpo, mesmo porque algumas coisas mudaram, né? Hoje em dia, 30% das lesões de mama malignas são em menos de 40 anos. Então, 30% das mulheres vão estar fora dessa faixa de rastreamento. Então, o que eu falei ali antes, cuidar do próprio corpo é a única coisa que torna possível a gente estar aqui nessa vida. Perfeito. Obrigada, doutor Fernando, pelos esclarecimentos e até uma próxima entrevista. Muito obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. Boa tarde a todos.